A soma é um dos cálculos mais executados em planilhas com documentos usados no comércio e na indústria. Para somar um total de 100 produtos no estoque, é muito simples com a função soma. Estudaremos agora como usar a função soma, soma de sequência e valores individuais, soma de valores espalhados na planilha e como usar a função autossoma. Então agora, com este exemplo, eu quero calcular a soma dessas colunas da loja 1, cotação de preço. À vista, 5% e 10%. Então vamos lá. Clico no local do resultado. Clico em FX, que é o inserir função. Nesta primeira janela vou escolher a função que eu quero. Ou eu escolho nesta lista, ou eu digito aqui em cima para que o sistema localize para mim. Ir, então localizou. Seleciono, dou um OK. Na segunda janela eu vou selecionar os argumentos da função. No caso aqui eu quero uma soma, então quais são os elementos? Então ele vai colocar do D8 ao D15. O próprio sistema escreve para mim. Dou um OK, ele calcula. Para finalizar eu clico no resultado e neste cantinho aqui eu puxo para o lado. Então ele copia a fórmula para cada coluna. Percebam que para a loja 2, a soma das colunas é o mesmo procedimento. Então eu não vou aqui digitar novamente. Basta eu vir onde eu executei um cálculo semelhante, dou no teclado Ctrl C, ele copia para a área de transferência, clico no destino e dou um Ctrl V e Enter. O que acontece? Ele finaliza o processo de cópia. Se eu clicar duas vezes, eu confirmo que ele realmente copiou a fórmula de soma. Agora, eu clico neste cantinho aqui e copio para as outras colunas. Dando dois cliques em cima, nós confirmamos a cópia. Então, agora para calcular os 5% e o 10%, eu tenho que lembrar que os 5% e o 10% vão participar da fórmula e eles são únicos. Então, eu tenho que fazer referência absoluta. Então, é o próprio valor mais 5% dele mesmo. Então, vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Igual soma, abre parênteses, o próprio valor, ponto e vírgula. Então, eu já somei o próprio valor. Eu quero agora 5%. O que é 5%? O próprio valor vezes 5%. Tá? Fecha parênteses do Enter. Só que do jeito que eu fiz, eu não posso copiar a fórmula para baixo. Eu tenho que vir aqui no E, que é a referência da coluna para o 5%, e no 7, que é a linha, colocar o símbolo de dólar, que vai tornar absoluto. Dou um Enter, aí agora eu posso copiar. Tá? Em qualquer local aqui que eu abrir, ele sempre vai estar referenciando ao 5. Aqui aumenta, mas lá é o 5. Vamos fazer a mesma coisa para o 10%, igual, soma, abre parênteses, o próprio valor, ponto e vírgula, mais 10%. O que é 10%? O próprio valor vezes o 10%. Aí entro na fórmula e coloco o dólar na frente da linha e da coluna para tornar absoluto. Na sequência eu copio. Está feito o meu cálculo. Então, nós temos aqui a fórmula da soma para calcular 5% e a fórmula da soma para calcular 10%. E aqui nós temos na loja 2 o mesmo cálculo. Então, no 5% eu vou selecionar o local da fórmula, Ctrl C, clico nesse local, Ctrl V. Clicando duas vezes para ver a fórmula, a edição da fórmula, eu percebo que o 5% é o da loja 1, por causa da coluna E. Então, em vez de E, eu vou usar K. Então, eu vou atualizar isto na fórmula, Enter. Então, agora sim, agora ele se referencia. Então, posso copiar, perfeito. A mesma coisa ocorre com o 10%. Ctrl C, clico nesse local, Ctrl V. Abro a fórmula, ele está se referenciando ao F, né? Então, eu vou para L. Então, eu atualizo, Enter, e agora copio. Ok. Agora,
eu quero fazer um cálculo geral, né, à vista de lugares diferentes da planilha. Então, olha só, igual soma, abre parênteses, clico num local, ponto e vírgula. O segredo aqui é o ponto e vírgula. Aí eu posso clicar. Quando eu coloco ponto e vírgula, eu posso ir em vários locais e selecionar outros argumentos ou outras regiões, outros intervalos para a soma. Enter. Então agora basta eu copiar. Vamos ver. Ó, legal, ó. O segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro. E o primeiro com o primeiro. Nesse local em verde agora eu quero executar o autossoma, que é uma outra forma de calcular a soma dos valores. Eu clico no local e venho neste símbolo aqui, ó, neste local que contém, isto significa somatória na matemática. Então, para nós no Excel, autossoma. Clicando, ele vai montar tudo já, a função e os argumentos. Eu confiro, cabe a mim conferir e dar um Enter. Então eu deixei aqui ao lado só para que você tenha uma conferência. Agora tranquilamente você pode copiar. Olha só que rápido, ó. Clico, autossoma, confere, Enter, clico e copio. Tá ok? Concluindo a nossa aula, eu quero chamar a atenção pelo seguinte. Eu executei o autossoma aqui nesta área verde. Tá? No normal, você executaria aqui, com uma linha em branco no meio. Então, como que funcionaria isso? Seleciona, autossoma, perceba que ele inclui esse espaço. Então, na minha conferência, como eu falei, você tem que conferir, você atualiza ali diminuindo uma linha. Dá um Enter, aí tudo bem, você pode copiar normalmente. E também quero lembrar da nossa aula sobre referência absoluta que eu usei na nossa aula hoje. Tá, ok? Fiz uma aulinha mais rápida. Qualquer coisa, entre em contato e tire suas dúvidas.